No tempo em que Sansão crescia em Israel, ele se tornou conhecido por sua força extraordinária, algo que ninguém jamais tinha visto. Desde jovem, todos podiam perceber que havia algo especial nele, pois a força que ele possuía não era comum aos homens, mas vinha de Deus. Essa força era um sinal do Espírito do Senhor sobre ele, capacitando-o para o propósito de começar a libertação de Israel da opressão dos filisteus que atormentavam o povo de Deus. Enquanto Sansão vivia, era comum que os filisteus se levantassem contra Israel, trazendo sofrimento e medo. Mas Sansão, com sua força, era como uma muralha contra seus opressores. Sua coragem era notória, e as histórias de seus feitos começaram a se espalhar rapidamente entre as tribos de Israel e até mesmo entre os inimigos filisteus. Tudo começou quando, em uma de suas viagens, Sansão encontrou um leão feroz. Ele estava andando sozinho por um caminho deserto quando o animal o atacou, rugindo e mostrando toda a sua ferocidade. Qualquer outra pessoa teria fugido ou sucumbido ao ataque, mas Sansão, tomado pela força do Espírito de Deus, enfrentou o leão sem armas. Com suas próprias mãos, ele rasgou o leão ao meio, como se fosse um pequeno animal. A vitória foi tão extraordinária que Sansão não contou a ninguém sobre o ocorrido naquele momento. Esse feito foi apenas o começo de uma série de demonstrações do poder de Deus agindo através dele. Pouco tempo depois, Sansão começou a enfrentar desafios maiores. Os filisteus, que dominavam a região, planejavam constantemente formas de derrotar Sansão e subjugar Israel. Mas cada plano que eles arquitetavam acabava frustrado, pois a força sobrenatural de Sansão superava suas armas e estratégias. Em uma ocasião, os filisteus, furiosos com as ações de Sansão, reuniram um exército para capturá-lo. Cercaram-no e pensaram que finalmente o tinham em suas mãos. Mas Sansão, tomado pela força do Senhor, pegou uma mandíbula de jumento que encontrou no chão. Aquela simples ferramenta que parecia inútil tornou-se uma arma poderosa em suas mãos. Com ela, ele enfrentou e derrotou 1000 homens filisteus. A cena era impressionante. Sansão sozinho enfrentando uma multidão de guerreiros armados. Cada golpe era certeiro, e os inimigos caíam um a um. Ao final, Sansão olhou para a mandíbula em suas mãos e proclamou que Deus havia dado a vitória, pois aquilo não era pela força humana, mas pelo poder do Senhor agindo nele. Os filisteus começaram a temer Sansão, e a fama de sua força se espalhou ainda mais. Ele não era apenas um homem forte. Ele era um instrumento de Deus para mostrar que o Senhor ainda estava com seu povo, mesmo nos tempos de opressão. Sansão sabia que sua força vinha de sua consagração a Deus como nazireu. E enquanto ele permanecesse fiel às instruções de Deus, nenhuma força inimiga poderia derrotá-lo. Além das grandes batalhas, Sansão também enfrentou pequenos atos de provocação dos filisteus, que tentavam constantemente desafiá-lo. Em cada situação, ele mostrava que Deus era maior que qualquer exército. Havia uma confiança inabalável em Sansão, pois ele sabia que sua missão não era apenas lutar, mas também inspirar o povo de Israel a confiar novamente em Deus. Mas apesar de todas as suas vitórias, Sansão não era invencível por si mesmo. Toda a sua força dependia de sua obediência e consagração a Deus. Isso era algo que ele nunca poderia esquecer. Ele era forte, sim, mas sua força era um reflexo do poder de Deus agindo através dele. Sem Deus, Sansão seria como qualquer outro homem, mas com Deus, ele era capaz de realizar feitos que pareciam impossíveis. Ao longo de sua vida, Sansão continuou enfrentando os filisteus, derrotando-os e frustrando seus planos. Ele sabia que cada vitória era uma oportunidade de mostrar ao povo de Israel que Deus ainda estava com eles, que o Senhor não havia os abandonado. Cada batalha era mais do que um confronto físico. Era uma demonstração do poder de Deus contra os inimigos de seu povo. Reflexão.
A história de Sansão nos ensina que, quando estamos com Deus, somos capazes de realizar coisas que parecem impossíveis. A força de Sansão não vinha dele mesmo, mas de sua consagração a Deus e de sua obediência ao propósito divino. Assim também é em nossas vidas. Deus nos dá dons e habilidades, mas é quando confiamos nele e agimos em obediência que podemos alcançar grandes coisas. Crianças, lembrem-se de que Deus é a nossa força em todas as situações. Mesmo quando enfrentamos desafios que parecem maiores do que podemos suportar, podemos confiar que Deus está conosco. Ele é poderoso para nos capacitar e nos dar a vitória, desde que permaneçamos fiéis a Ele. Assim como Sansão, precisamos lembrar que é Deus quem nos sustenta e nos ajuda a cumprir o propósito que Ele tem para cada um de nós.